Estou esperando aqui a gravação. Então, bom dia para os alunos dos primeiros anos da manhã, do A ao J. Sejam bem-vindos, meus queridos alunos. Vamos para mais uma aula de biologia. Hoje, oficialmente, né, começaremos os conteúdos do segundo bimestre. A gente já iniciou o segundo bimestre, ou segunda etapa, ou segundo período. Né? Tem vários termos aí para a gente chamar essa segunda parte do ano letivo que a gente está vivendo agora, né? E eu digo que a gente está começando oficialmente, porque a gente já oficialmente, na verdade, a escola começou no dia 26 de outubro, o segundo bimestre, e eu estou começando mais ou menos hoje, porque semana passada foi só para fechar a nota, mas o conteúdo mesmo, de fato, a gente vai iniciar com força total, pé na porta, hoje. Semana passada, enquanto eu estava fechando nota, vocês estavam vendo um vídeo do professor Júbilos, que é um cara muito bom, e hoje eu vi um vídeo dele antes, né, o cara tava pistola aí com situação política, o cara é muito louco, eu não tenho coragem de falar o que ele falou, assim, em rede social, e o cara é youtuber, o cara meteu o pé na porta com força mesmo, criticou os políticos aí, eu gostei de ver. Mas vamos lá, pessoal, sem política aqui, né, vamos continuar aquele vídeo dele sobre ácidos nucleicos. Lembrem, pessoal, a gente terminou o primeiro bimestre com proteínas e vitaminas. Vocês fizeram atividade, mandaram, tudo bonito e etc. Aí a gente vai iniciar, ou já iniciou, digamos assim, né, ácidos nucleicos, DNA e RNA. Passei essa aula do Júlio, vou terminar e vou começar com o conteúdo meu, né, um slidezinho, como sempre. Então, vamos lá, deixa eu transmitir aqui, deixa eu colocar na aula do cara. E, pessoal, os alunos que participaram dessa aula, por favor, me lembrem aí onde que eu parei, porque eu não tô exatamente lembrando onde que é, mas eu acho que foi na metade do vídeo, ou quase para o final, que a gente conseguiu, né? Ou se vocês quiserem ver novamente, mas aí eu acho que eu vou perder um pouco da minha aula, assim, né? Porque eu preciso da aula também do conteúdo. Apesar que o vídeo é uma aula. Mas vamos lá. Colocar aqui, vamos colocar o professor youtuber. Claro que ele vai fazer essas novas cópias, e essas novas cópias... Você sonha e quer estudar com estrutura, conhecimento, prática em um lugar de destaque? Na Unesc idênticas serão passadas para as células filhas. E assim a gente consegue passar as nossas informações genéticas geração após geração. O tipo de replicação que o DNA faz, nós chamamos de duplicação ou replicação. E aí, pessoal, vocês estão lembrando aí se é mais para frente, se é mais para trás? Eu acho que é mais para frente, não? Eu acho que nós paramos no 20. Micael é lá no formulário. Helvas, mas o Helvas já mandou. Isso. Só vocês estão lembrando aí? Estão vendo aí o vídeo, né? Estão lembrando? Eu, na minha cabeça de velho, eu acho que é lá no 20. Se ninguém se pronunciar, eu vou colocar lá no 20. Alguém está lembrando? Ninguém. Eu acho que era mesmo do 20, 21, por aí. Foi por aí? 22, tem certeza, eu Mariana? acho. 2, Pablo? Tá, então vamos ver aqui. Aqui essa parte já passou, né? E eu não estava muito ligado, eu não vi a aula, eu acho que eu não gravei a aula passada, eu não estava ligado muito no que ele estava falando, porque eu estava fechando nota. Deixei com vocês aí, mas vamos lá. 17, 18, essa parte aqui, vocês estão vendo aí? Ele mostrando as fitas. Foi perto daí mesmo. Foi perto daqui? Mais para frente ou aqui mesmo? Então, vamos a partir daqui. A partir daqui, beleza. Então, eu vou silenciar meu microfone e vou deixar vocês assistindo. E depois eu começo já com a minha parte. Eu com parceria com o Júlio. Elas têm que ser desligadas. Elas sofrem uma desnaturação, ou seja, a ligação entre as bases nitrogenadas, ela vai ser desfeita. Quem faz essa abertura da fita é uma enzima
chamada DNA helicase. Então ela seria mais ou menos assim. Então aqui nós temos o DNA original. O que vai acontecer é que uma enzima, que nesse caso é o zíper, ó, ela vai vir, ó, vai desfazer as ligações entre as bases nitrogenadas, e aí eu tenho as duas fitas abertas para que eu possa construir as duas novas fitas. Essas fitas abertas são o DNA molde, vão servir de molde para a construção da nova fita.' Olha só que interessante. Sempre a construção da nova fita, ela vai da extremidade 5' para a extremidade 3'. E aí, claro, vamos dar uma filosofada sobre isso. Na posição 5', se eu botar o nucleotídeo na posição 5', o que você vai permitir? Vai permitir que ele tenha a hidroxila livre para que o próximo nucleotídeo se ligue a ele. E aí, eles vão se ligando. Tudo bem? Embaixo a mesma coisa, ó. A construção vai da extremidade 5' para a extremidade 3'. Então aqui em cima vai para cá e aqui embaixo vem para cá. Agora, para ter o início desse processo, é preciso que uma molécula se ligue nessa região para dizer assim, ó, é por aqui que vai começar. Então você tem uma molécula se ligando aqui e tem uma outra molécula se ligando aqui. Essa molécula é um RNA e recebe o nome de primer. Então o primer é o cara que vai sinalizar o local onde a replicação, ou seja, a construção da nova fita do DNA inicia. A partir do momento que eu tenho a colocação do primer, uma outra enzima vai aparecer, que seria a minha mão, que vai começar a fazer a construção da nova fita, ou seja, vai começar a pegar os nucleotídeos e vai começar a ligar uns aos outros aqui. Essa enzima tem um nome muito importante, ela é chamada de DNA polimerase. Você está vendo uma DNA polimerase aqui e uma DNA polimerase aqui. Depois que eu tenho a construção da nova fita, o que falta? Falta uma fita ser unida novamente à outra através das bases nitrogenadas. E é óbvio que nós temos uma outra enzima fazendo isso, que é chamada de DNA ligase. Só um detalhe. A fita de cima, ela é construída de maneira contínua. E ela recebe o nome de fita mestre. A fita de baixo, ela vai ser construída em fragmentos. Não é contínua. Então vai construindo um fragmento, mais um fragmento, mais um fragmento, e chega uma hora que esses fragmentos vão se unir e você terá a nova fita de DNA. Esses fragmentos aqui são chamados de fragmentos de Okazaki. E essa fita que foi construída é chamada de fita retardada. Nossa, Jubão, que difícil. Vem em mim de novo. Tá aqui, ó. Tudo que eu te expliquei resumido numa imagem. Então você tem aqui em azul escuro a fita original do DNA matriz, que vai dar origem aos dois novos DNAs. E primeiramente o que vai acontecer é a abertura, a separação dessas duas fitas por essa enzima chamada de DNA helicase. A partir desse momento, eu tenho a abertura dessa alça que nós chamamos de origem de replicação. Isso é só para te mostrar assim um pouquinho a mais. Então esse vão que se abre tem um nome, é chamado de origem de replicação. Agora vem em mim que eu não acabei. O que eu preciso agora? Lembra? Abrir as fitas. Eu preciso primeiro colocar um sinalizador. Um carinha que diga, ó, vai começar a partir daqui. O nome desse cara é o primer, que é adicionado também por uma enzima chamada de primase. Olha um primer aqui, ó. Você tá vendo? Aqui nós temos um outro primer. Aqui um outro primer. Aqui um outro primer. Ou seja, eles estão sinalizando onde vai ter início o processo de replicação. A partir do momento que eu tenho o primer,
começa a construção da nova fita, que está em azul claro. Aqui em cima, ela é através, claro, da enzima, a DNA polimerase 3. Ela tem até um número, é 3. DNA polimerase. Começa a construção, biribicatabamba, biribicatabamba, biribicatabamba. A fita de cima construída de maneira contínua, por isso chamada de fita líder. A fita de baixo, construída em fragmentos. Esses fragmentos são os fragmentos de arigatou sayonara Okazaki. Fragmentos de Okazaki. Detalhe. Depois que eu tenho as fitas fragmentos de RNA e você está construindo o quê? Um DNA? Imagina se tem uma uracila perdida, já era, a casa caiu, morreu. Então o que vai acontecer? Esses primers vão ter que ser retirados e ali no lugar vai ter que colocar nucleotídeo de DNA. Quem faz isso é uma outra enzima chamada DNA polimerase 1. A3 constrói, A1 retira os primers e complementa com nucleotídeos de DNA. Pronto. Eu tenho os 2 novos DNAs prontos. Quem é que vai unir agora uma fita a outra? Uma outra enzima chamada DNA ligase. Chegou a hora do exercíciozinho, Joe. Biribi, 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 catabamba. Gostou do Darwin, né? Vem em mim então, ó. Nos ácidos nucleicos encontram-se bases nitrogenadas formando pares de relativas especificidades. A com T, C com G. Ao se analisar o DNA Então, pessoal, agora ele vai entrar nas atividades, mas eu imagino que eu não estava lembrando mais ou menos onde a gente parou, mas segundo informações dos estudantes, né, foi por aí que estava quase terminando já o vídeo, né, para entrar nesses exercícios aí. O vídeo dele mostrou mais ou menos a introdução dos ácidos nucleicos. Eu vou refazer essa aula, claro, né, eu não posso só ficar em virtude do vídeo dele. E essa parte de replicação é uma parte bem complicada, a gente precisa entender todas as enzimas, quais as funções das enzimas. Mas isso a gente vai deixar para outra aula. Eu vou, novamente, pessoal, claro que ele deu a aula introdutória sobre, e ele é um cara muito excelente, ele tem uma didática muito boa, mas é evidente que eu tenho que fazer a minha função de mostrar com mais reforço, reforçar essa parte introdutória dos ácidos nucleicos, tá? Então vamos lá, parei aqui. Era só a parte final do vídeo dele mesmo, replicação. Eu acho que tem gente que entra em depressão quando entra nesse conteúdo, porque é um conteúdo muito denso, muito complicado de fato, é muito termo. Só que é o seguinte, pessoal, essa parte ela cai no vestibular. As partes mais complicadas da biologia caem no vestibular. Eu posso dizer que é assim, vocês são no primeiro ano, evidente, né? Talvez não estejam nem pensando em vestibular por enquanto, mas tem gente focada já em vestibular. Só daqui a 2 anos, né? Agora 1 ano e meio, a gente está terminando, 1 ano, 2 anos, tá certo, estou viajando aqui. Mas tem gente que já está focada no vestibular, pensando em vestibular, pensando no curso, e é evidente, pessoal, que a parte que mais cai de primeiro ano de vocês, no Enem, em outros vestibulares, é essa parte de ácidos nucleicos. Tá? Tem outras partes, a parte celular também cai, mas como é mais complicado, essa parte do DNA cai muito no vestibular. Ok? Então, vamos lá, já para a minha aulinha. E hereditariedade também. Mas essa parte de hereditariedade tem uma partezinha no final lá do conteúdo de primeiro ano, mas essa parte genética já é terceiro ano, tá? Eu estou falando mais vinculado com o primeiro ano mesmo, conteúdos do primeiro ano. Agora vamos ver aqui, pessoal. Ver a minha parte, cadê minha apresentação? Isso aqui. Vamos iniciar a parte introdutória novamente. Pessoal, desliga o vídeo aí, por favor. Então, tira a atenção da galera, né? Vamos lá. Não está aparecendo aqui. Jeová, desliga aí. Era
Pode estar aparecendo. Deixa eu só ver aqui o que está acontecendo. Só um instante, pessoal. Agora apareceu. Beleza. Está aqui. Estão vendo aí, pessoal? Sim ou não? Dê um feedback para mim, por favor. Vamos ver. Ricardo, é lá no formulário, tá? Elvas. Então, vamos lá. Que o Ricardo assinou aqui, mas é lá no formulário, por favor. Deixa eu só aumentar aqui, vamos lá. Então, agora a minha parte sobre ácidos nucleicos, né? Vai ser a última parte, pessoal, de componentes, de nutrientes. A gente não pode chamar ácido nucleico de nutriente, mas ele é um composto muito importante. Ele está ligado à questão das informações hereditárias, como a Mariana foi feliz em falar aí. Ela falou sobre esse termo. E tem muita relação com a questão hereditária, as informações genéticas, né, a questão das características que são herdadas dos pais, suas características físicas, cor, textura de cabelo, cor de cabelo, altura, tudo isso. Se é feio, se é bonito, tudo isso tem relação com o DNA e o RNA. E a gente vai estudar um pouco mais sobre isso. Tranquilo? Então vamos lá, falando um pouco sobre essa história dos ácidos nucleicos aí, que são muito importantes, né? Muito importantes, como eu disse. Pessoal, então os ácidos nucleicos, eles são assim chamados pelo seu caráter ácido. Lembrem, pessoal, o que é um composto ácido? É aquele que tem um pH baixo. Lembrem lá nas aulas de química da titia Áurea, né, que o pH ele se dá a partir de uma fita, né, que mede o nível de pH das substâncias, dos alimentos, dos líquidos, da água, por exemplo. Né? Vocês sabem que o pH 7 é um pH ótimo. Acima de 7 até 14 é um pH básico, é um pH bom. Eu disse para vocês uma vez, numa aula, que os bebês, eles nascem básicos, né? Porque se alimentam só de leite materno. E o leite materno, em sua essência, ele é básico, porque leite é básico. Então, é uma coisa boa, lembrem. Básico é bom, ácido já é ruim. Só que, nesse caso, tem compostos que não podem ser chamados de ácidos, que não são tão ruins assim. E não tem essa função nutricional também, né? Quando a gente fala de ácido, em relação à função nutricional, pode ser que faça mal. Por exemplo, um refrigerante ácido, que tem um nível de pH muito ácido, ele é muito ruim. Além da questão do açúcar e etc., né, que ele tem muito também. Mas vamos lá. Então, ele é um ácido, de fato, e ele tem uma característica, e eu não sei se vocês já estudaram ácido de base lá na química, lembrando que, por exemplo, o que é um ácido? Que ele tem um grupo chamado de H+, tá? E sempre os ácidos começam com H. H2SO4, H-série, que é o ácido clorídrico, e assim por diante. Perfeito? Só para vocês lembrarem o que é o ácido, ou vocês vão ver isso lá na frente. Ok, pessoal. Em sua plenitude, né, eles são sempre encontrados nos núcleos das células. Então, você não vai conseguir encontrar, por exemplo, ácidos nucleicos, DNA e RNA, fora dos núcleos das células. Só que eu falo, pessoal, de indivíduos eucariontes, né, que tem o núcleo individualizado por uma membrana, tá, que a gente vai chamar essa membrana de carioteca. Tranquilo? A gente vai estudar melhor isso lá na parte celular. Vocês vão entender mais o que é essa questão de carioteca, o que são as organelas e etc. Perfeito? Mas para vocês lembrarem que o núcleo é formado a partir de seres eucariontes, seres mais evoluídos. Os procariontes, por exemplo, as bactérias, vocês vão ver essa parte de reinos lá no segundo ano, eles têm material genético, mas eles não têm núcleo. Perfeito? Então, o material genético deles, por exemplo, o DNA deles é solto na célula, no citoplasma. Então, vamos lá. O pessoal teve muitos estudos, teve uns caras que estudaram essa parte, né? Eu sempre esqueço o nome desses caras e eu pego muito nessa parte dos cientistas que descobrem as coisas, eu não posso fazer isso, porque a parte histórica é muito importante também. Eu fico mais voltado para o conteúdo, de fato, e a parte histórica eu tendo a não decorar os nomes, mas tem o tal de Watson Crick, lembrei o nome dos caras, olha aí, os caras foram feras nessa parte de DNA e RNA, tá? Isso, pessoal, lá na década de 40, tem uma moça aqui. Lá na década de 40, né, que os caras não tinham a tecnologia que a gente tem hoje,
E eles conseguiram, pessoal, descobrir toda essa mecânica aí da herança biológica, tá, dos genes. Tá? Então, eles descobriram como é que formam os genes, que é a partir do DNA e do RNA. Tranquilo? Então, todas as nossas informações genéticas, e essa parte genética que você vai estudar lá no terceiro ano, são a partir dos ácidos nucleicos. Tranquilo? Então, vamos lá, pessoal. Como é que é constituído os ácidos nucleicos? Eles vão, e isso vocês precisam decorar, tá? Infelizmente, vocês precisam memorizar. Não tem como, professor, isso, mas a gente não tem que aprender? Sim, tem que aprender, mas você precisa ter uma memorização aí nesse sentido para poder aprender esse conteúdo, porque senão não vai. Então, pessoal, para vocês entenderem, ácidos nucleicos, eles são formados por um grupo pentose, tá? Esse grupo pentose, pessoal, é um açúcar. A gente fala aqui glicídios do grupo das pentoses. Esses glicídios são açúcares, tá? E a gente vai ter dois tipos de pentose, que a gente vai daqui a pouco entender. Ribose e desoxirribose. Além desse grupo pentose, nós temos o grupo fosfato, ou aqui está colocado como ácido fosfórico, mas eu prefiro falar o termo grupo fosfato. Tranquilo? E além disso, tem as bases nitrogenadas, que a gente vai ter dois tipos de base, dois grupos de base, nesse caso, dois grupos de base que a gente também vai entender. Então, lembre, pessoal, os ácidos nucleicos vão ser formados por pentoses, que podem ser duas pentoses, uma vai formar o RNA e outra vai formar o DNA. Depois, vai ter o outro, que é o grupo fosfato, ou ácido fosfórico, e as bases nitrogenadas. Tranquilo até aí, pessoal? Sim ou não? Sim. Horrível? Estão com uma corda no pescoço? Não, né? Vamos lá. Pessoal, para formar um ácido nucleico, né, ele tem toda uma complexidade. Lembrem, para formar um ácido nucleico precisa de um nucleotídeo. Só que não é só um nucleotídeo. São diversas cadeias de nucleotídeos. Tá? Então lembrem disso. Tá aí o conteúdo para vocês entenderem. Para formar um ácido nucleico, precisa dos nucleotídeos. Só que não é só um, são diversos nucleotídeos. Cadeias, centenas ou milhares de nucleotídeos para formar um ácido nucleico. Um DNA, um RNA. E esse daqui é o bonito do nucleotídeo. Estão vendo ele? Está aqui, ó. Bonitão. Para vocês entenderem, eu vou explicar direitinho aqui. Eu não coloquei os nomes. Eu não coloquei os nomes, mas lembrem. Os ácidos nucleicos, eles são formados por pentose, base nitrogenada e um grupo fosfato. Se eu pudesse escrever aqui, ficava mais fácil, né? Mas vamos lá. Onde está a pentose? A pentose é essa, pessoal. Que pode ser... Vocês estão vendo minha seta? Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver se eu consigo marcar para vocês entenderem isso aqui. Agora acho que vocês estão vendo, né? Será que eu consigo marcar? Ó. Opa. E esse daqui é a pentose, que fica no meio, tá? Vocês estão vendo aí? Pentose. Por que pentose, professor? Tem formato de uma bacia? Vamos nesse linguajar, né? Mais popular, no formato de uma bacia. Tudo bem, Eu tá achei que era tranquilo. porque tinha um nome de formato de um pentágono, no caso eu lembro. Isso, Mariana. Foi a Mariana que falou? É porque tem uma forma de... Isso, tem 5 lados. Vocês estudam isso lá na matemática, certo? Não sei se vocês estão estudando essa parte na matemática, mas é isso mesmo, tá? Então, nesse caso aqui, a pentose é em formato de pentágono, tem 5 lados, muito bem, que vai ficar no meio. Que pode ser uma ribose e uma desoxirribose. Tá? A ribose vai formar, e depois você entender melhor, o RNA, o ácido ribonucleico, e a desoxirribose vai formar o DNA, o ácido desoxirribonucleico. Perfeito? Nesse caso aqui, essa pentose, pessoal, ela vai ter sempre esse grupo aqui, que é o OH, que a gente vai chamar de hidroxila. Vocês viram lá o professor Júbilos falando sobre o grupo hidroxila na hora que ele estava falando de replicação. E tem o oxigênio no meio aqui, que a gente vai chamar isso de um heteroátomo. Tá? E desse lado aqui, vocês estão vendo? Já essa cadeia aqui vai ter nitrogênio, vai ter um grupo amônia aqui, vai ter um éster, mas isso daí já é um assunto mais complicado para vocês. Mas vocês têm que entender uma questão. Esse lado aqui já vão ser as bases nitrogenadas, tá? Então, no meio, pentoses, podem ser 2,
Aqui desse lado, essa cadeia aqui é um tipo de base nitrogenada, que daqui a pouco eu já vou falar sobre elas. E desse lado aqui já é o grupo fosfato, do ácido fosfórico. E vocês estão vendo aqui, pessoal, no meio, bem no meio aqui, ó, tem um Pzinho. Quem é o P, pessoal? É um elemento químico. Dou um bodó com farinha para vocês. O bodó Fósforo. não é o bolinho, não. O bodó é o peixe. É quem? Fósforo. Isso. Quem acertou? Pablo. Isso, Pablo. Muito bom. Então, nesse caso aqui, pessoal, o grupo fosfato é formado, logicamente, por fósforo e outros elementos, que nesse caso vai ser o oxigênio e o hidrogênio. E podem ver aqui, pessoal, ó, mais um grupo hidroxila. Ó. OH é o grupo hidroxila. Então, o fósforo vai ser ligado pelos oxigênios e dois oxigênios e duas hidroxilas. Perfeito? Entenderam essa parte, pessoal? Sim ou não? Por que que eu tenho que explicar bem essa cadeia? Porque, às vezes, cai muito, às vezes não, sempre, esse conteúdo cai essa parte de cadeia, de nucleotídeo, e me cai coisa mais pesada que vai mostrar as cadeias, várias cadeias de nucleotídeos para formar um ácido nucleico. Eles querem saber onde está a ligação peptídica, onde está a outra ligação e etc. Não é tão fácil assim, tá? Então, nesse caso aqui, pessoal, essa cadeia é um nucleotídeo, e esse nucleotídeo vai ser ligado a outro nucleotídeo, que vai ser ligado a outro nucleotídeo, que vai ser ligado a outro nucleotídeo, que vai ser ligado a outro nucleotídeo, e assim por diante. Tranquilo até aí, pessoal? Vamos aumentar aqui novamente. Eu precisava só mostrar para vocês. Como eu já havia falado, mas vamos repetir. A repetição já é provada aqui que os alunos, os estudantes conseguem memorizar com a repetição do professor. Vamos lá. Preciso beber água, né? Claro. Então, pessoal, tem dois tipos de ácidos nucleicos, né? O famoso DNA, que todos conhecem, né? Espero que nunca ninguém tenha feito, ainda vocês são muito novos, né? Aquele teste de paternidade, ou se, por exemplo, o pai de vocês fizeram para provar que era pai de vocês, né? Teste de paternidade, ele é a partir do DNA, sabiam disso, né? Tem que fazer um exame de sangue para ver se o DNA bate do pai com o do filho, né? É só lembrar do programa do Ratinho. Isso, Mariana. Era isso que eu ia falar, ó. É só lembrar do programa do Ratinho. Aí vocês vão lembrar exatamente do DNA e qual é a função dele, tá? Encontrar o filho moribundo, triste, que está sem pai. Certo? Vixe, o meu tá na estrada. Nunca vi. Tá na estrada? É caminhoneiro bonito. Ah, Nunca mas vi. ele... Sim, mas você é registrada. Ele sabe que é seu pai, você sabe que ele é seu pai. Na Então, realidade, professor, ele não me registrou. É que eu sou adotada. Aí eu fico fazendo piada. Aí eu descobri meio que uns meses atrás mais sobre meu pai, porque eu fiquei curiosa, né? Perguntei pra minha mãe biológica, que eu tenho contato. Aí ela falou que o cara é um caminhoneiro. Aí no dia que eu nasci, ele falou que ia me registrar. No outro dia bateu bipolaridade. Não vou não. Vou registrar não. É cada coisa que me acontece. Mariana, eu posso falar para você que... Mas você tá bem assim, né? Ou não? Eu tô ótima, não vou reclamar não. Essa vida tá ó. Graças a Deus. Graças a Deus. Às vezes os pais fazem falta, mas às vezes não, né? Então... Mas tem as pessoas que... Assim, meus pais adotivos, Às eles são vezes bem é melhor nem presentes. ter. Tranquilo. Tipo, meus Então, pais, pronto. que eu São considero teus pais atuais. verdadeiros, Mariana. São teus pais Sim. verdadeiros, é isso que você tem que valorizar, né? Eu valorizo. Se o cara, E se o pra cara mim, não então, tem coragem de assumir a própria filha, imagina como seria a paternidade dele. Os cuidados que ele ia ter contigo. Responsável. verdade. É, Você falou certo. Então vamos lá, pessoal, seguindo aqui o conteúdo, né? Claro que é bom a gente comentar outras coisas que têm relação com o conteúdo, mas vamos seguir aqui, né? Porque a gente tem muita coisa para conversar ainda sobre ácidos nucleicos. Então, pessoal, o DNA é conhecido, não é conhecido não, ele é o ácido desoxirribonucleico. Lembre desse nome complicado aí. Tá? E depois vocês vão entender por que do desoxirribonucleico. Desox é 100, ele não tem, tá? Uma estrutura, um açúcar, ele tem um açúcar a menos, tá? Então, por isso que ele é chamado de desoxi,
que é anti. E o ribonucleico, ele já tem esse açúcar que o DNA não tem. O ácido ribonucleico, que é o RNA, já tem um açúcar a mais, e o DNA tem um açúcar a menos. Só vocês entenderem isso. Por que do desoxi? Tranquilo? Entendido até aí, pessoal? Sim ou não? E ficaram calados, mas tudo bem. Até aí tá de boa. Vamos seguindo, então, pessoal. Então, ele está falando aqui sobre a questão dos açúcares. Você tem que lembrar o seguinte, pessoal. Ele fala que o DNA e o RNA, eles são açúcares. Então, vocês têm que ficar ligados com isso, tá? Ele é formado por esses grupos. Ribose é um açúcar e a desoxirribose é outro açúcar, que são as pentoses, como eu já falei para vocês. Não lembrem. Pentose é um açúcar, que pode ser ribose ou desoxirribose. Tá? O DNA, ele é formado pelo açúcar desoxirribose, e o RNA é formado pelo açúcar ribose. Não se esqueçam disso. Tranquilo? Se eu pudesse meter isso na mente de vocês, eu colocava, mas né, não posso. Vamos lá. Seguindo aqui. Pessoal, dos 5 tipos de bases nitrogenadas, temos 5 tipos de bases nitrogenadas. Lembrem, o ácido nucleico ele vai ser formado por bases nitrogenadas, pentoses, que podem ser ribose ou desoxirribose, e um grupo fosfato. Dentre essas bases nitrogenadas, pessoal, nós temos 5 bases nitrogenadas, tá? A gente vai entender os tipos. Perfeito? Dentre todas essas, calma aí que chegou alguém aqui, deixa eu só interromper um pouquinho. Aceitar o atrasado. Eu aceito, pessoal? É o Lucas Silva. Eu aceito ou não? Vamos Seja pro voto piedoso, popular. professor. Aceita. Nós estamos na época das eleições americanas lá. Sei. Vamos para o voto Estadunidenses, popular. professor, estadunidenses. Não vamos falar americanos, porque a gente também é americano. Só que Aprenderam isso na aula de Vamos- geografia, né? Não, senhor, professor. É eles que têm que aprender. a gente é mais inteligente que eles. E isso é fato. Bando de fato. egocêntrico. Bando de Então egocêntrico. vamos lá, pessoal, seguindo aqui. Não vamos perder tempo, já aceitei o aluno atrasado. Relvas, função. Patriotismo. Vamos seguindo aqui. Deixa eu só aumentar novamente. Pessoal, então, dentre essas 5 bases nitrogenadas, nós temos 3 que vão ocorrer tanto no DNA quanto no RNA. Ok? Então, as 3 que ocorrem tanto no DNA quanto no RNA são adenina, citosina e guanina. Ah, professor, isso é importante? Muito importante. Porque pode cair questões nesse sentido. Quais são as bases nitrogenadas que tem tanto no DNA quanto no RNA? Aí vocês vão lembrar. Adenina, citosina e guanina. Não esqueçam disso, perfeito? Vamos lá, continuando aqui. Só que tem uma que é exclusiva do DNA. Qual que é exclusiva do DNA? A timina. E tem uma que é exclusiva do RNA, que é a uracila. Perfeito? Então, depois a gente vai ver, pessoal, a sequência do DNA e do RNA, a sequência de nucleotídeos. Vocês vão ver, pessoal, que no RNA vai ter essas 3 bases aí, adenina, citosina e guanina, mas vai ter uracila, isso no RNA. E já no DNA vai ter essas 3 que eu falei, adenina, citosina e guanina, só que em vez de uracila vai ter quem? Timina. Tranquilo, pessoal? Sim ou não? Tranquilo, não, me perdi. É RNA ou DNA? Qual é o... Pera. A titani... esqueci. Explica direito aí. Vamos lá. De novo. Quem está com dúvidas? Eu, Ana Júlia, Guastabara. Eu também. Isso, Ana Júlia, muito bom. Então vamos lá, pessoal. Vou repetir novamente. Dúvidas são importantes e é preciso sim. Eu prefiro que falem dizendo que estão com dúvidas do que ficarem calados, porque a gente não sabe, né? Se estão aprendendo, se não estão, etc. Então vamos lá, pessoal. Novamente. São 3 bases nitrogenadas que estão tanto no DNA quanto no RNA. Quem são elas? Adenina está aí, ó. Citosina e guanina. Cada um vai ser representado por uma letra. Adenina é o A, citosina é o C e guanina é o G. Tranquilo, pessoal? Só que tem 2 que são exclusivas. Uma é exclusiva do DNA e a outra é exclusiva do RNA. A timina é exclusiva do DNA e a uracila é exclusiva do RNA. Então, para vocês entenderem direito agora. O DNA ele vai ser composto, presta atenção,
de adenina, citosina, guanina e timina. Tranquilo? Já o RNA vai ser composto de adenina, citosina, guanina e uracila. Sim ou não? Sacou, muito bom. Vamos seguindo aqui. Que horas são? Deixa eu ver aqui. Ainda temos um tempinho. Nesse caso aqui, pessoal, as bases nitrogenadas que a gente acabou de falar, elas vão ser divididas em duas, tá? Vão ser chamadas de pirimídicas e púricas. As pirimídicas, né, elas serão a citosina, timina e uracila. Só já começou a complicar, né? Vocês têm que saber quais são do DNA, quais são do RNA, né? E agora vem esses nomes. Mas o que eu posso fazer? Eu tento simplificar para vocês, mas o conteúdo tem que ser dado, né? Não posso dar conteúdo meia boca para vocês, para dizer que eu estou dando aula, né? Então, pessoal, vamos lá. Agora, vamos pegar esses dois conceitos aí. São dois tipos de bases nitrogenadas. Bases pirimídicas e bases púricas. Perfeito? Quais são as pirimídicas? Citosina, timina e uracila. Pirimídicas. De novo, citosina, timina e uracila. E as bases púricas? Adenina e guanina. Tranquilo, pessoal? Pirimídicas, citosina, timina e uracila. E púricas, adenina e guanina. Ou guanina. Oi? É só lembrar água pura. Isso. Água pura. Tem Adenina, uns guanina, pirimídica. Isso. Tem uns macetes que eu já vou mostrar para vocês daqui a pouco, tá? Mas eu quero mostrar os macetes para vocês. Até o Júlio falou, né? Então é bom, mas se vocês conseguirem utilizar nomes para decorar essa parte, também é interessante. Tá bom? Mas eu não quero inventar moda agora, não. Mas eu vou pegar o feedback lá do Júlio para falar na questão da sequência das bases nitrogenadas, que eu acho que é mais importante. Só que essa parte aqui vocês precisam saber. Pirimídica, citosina, timina e uracila. E bases púricas, adenina e guanina. Ou, como o estudante falou, água pura. Tranquilo, pessoal? Até aí? Tá. Pessoal, aí eu vou deixar essa parte aqui de estrutura do ácido nucleico, vou mostrar para vocês aqui como que é essa parte de bases pirimídicas, eu volto lá na estrutura, tá? Bases pirimídicas e púricas. Então, aqui, pessoal, as bases pirimídicas. Citosina, timina e uracila. Deixa eu ver aqui. Não tenho. Se vocês quiserem fazer uma frasezinha para decorar essa parte, citosina, timina e... Corno, Tadeu, uva. Viu como o professor é ruim nessa parte? Eu não consigo. Tem que ser um cara bem criativo para poder decorar essa parte, né? Então, vamos lá. Bases pirimídicas, citosina, timina e uracila. Né? Aqui ele mostra os açúcares, que eu já mostrei para vocês também. A desoxirribose e a ribose. Mostrando isso aqui, pessoal, são açúcares que são pentoses, tá? Lembrando que os ácidos nucleicos são formados por pentoses, bases nitrogenadas e um grupo fosfato. E aqui já mostra o grupo fosfato. Perfeito? Que foi colocado lá como cadeia, que está mostrando o fósforo ligado às hidroxilas e etc. E aqui as bases púricas, mostrando a sua estrutura também. Adenina e guanina. Perfeito? Só lembrar, água pura são as púricas. E as pirimídicas, Corno, Tadeu, uivou. Tem nada a ver essa frase, né? Corno, Tadeu, uivou. Mas quem quiser decorar dessa forma, citosina, timina e uracila. Esse daqui é o nucleotídeo, que eu já havia dito para vocês. Para formar um ácido nucleico, precisa vários desses, milhares desses, um se ligando ao outro. Tranquilo? A partir de uma ligação que a gente vai chamar de ligação fosfodíteas. Mas isso aí é conversa para outra situação. Então vamos lá, pessoal. Agora a gente precisa entender o emparelhamento dessas bases nitrogenadas, que é a partir desse emparelhamento, pessoal, que vai ser formado no nucleotídeo, tá? É a partir disso. Vocês viram lá o nucleotídeo, né? Formado por pentoses, por bases e por grupo fosfato. Mas para terminar a formação dele, daqui a pouco eu vou para essa imagem aqui, né? Não sei se vocês estão vendo a minha setinha, mas primeiro a gente precisa entender o emparelhamento das bases nitrogenadas, ok? Então ele fala aqui, ó, a adenina vai se emparelhar
formando pontes de hidrogênio, porque essas ligações, pessoal, que acontecem entre as bases nitrogenadas são a partir de pontes de hidrogênio, ligações de hidrogênio, tá? Então, a adenina vai se ligar sempre à timina, então lembrem disso. A adenina, isso é muito importante, a adenina vai se ligar à timina, tá? E a guanina vai se ligar à citosina. Aí eu vou pegar lá o professor Júbilo, acho que vocês lembram, né? Para decorar essa parte, quem se liga com quem, qual base nitrogenada se liga com qual base nitrogenadas, vamos lá, professor Júbilo. A com T, C com G. Agnaldo Timóteo, Gal Costa. Só lembrar disso. Então vamos lá. O A sempre vai se ligar ao T, Agnaldo Timóteo, ele cantou. E o C, a citosina, vai se ligar sempre com a guanina, a cantora Gal Costa. Conseguiram? Eu pensando, a adenina se liga com a timina, aí citoplasma igual Guaraná. Vocês podem utilizar a forma que vocês conseguirem para poder decorar essa parte, mas eu acho que está fácil assim. AT, adenina se liga a timina, Agnaldo Timóteo. E CG ou GC, que talvez fique mais fácil assim, citosina se ligando a guanina, Gal Costa. Tranquilo? Sim ou não? Aí, para montar, pessoal, para montar esses emparelhamentos, eu até fiz uma questão que vocês já resolveram, né? Já entregaram para mim, a gente vai só depois resolver em sala de aula aqui no remoto, né? Tem uma sequência, isso cai muito no vestibular. Aparece lá uma sequência e você tem que marcar a alternativa que é a sequência de emparelhamento dela, para formar o DNA ou o RNA. Mas nesse caso, pessoal, quem tem duas fitas, vocês viram lá na replicação que ele está formando a segunda fita, que é a partir do RNA, já é uma coisa mais densa, mais complicada. E aí precisa das enzimas, mas isso é outro conteúdo que eu vou mostrar mais para frente. Tá ok? Mas vamos lá. Então, pessoal, se tem uma questão de vestibular, vai mostrar, não sei se vocês estão vendo aqui minha seta, né? Vocês estão vendo a parte azul aqui, essa sequência de bases hidrogenadas azul? Sim ou não? Sim. Sim. Beleza, então vamos lá. Pessoal, vejam aqui. Eu acho que depois que vocês se ligarem nessa parte, ATCG, Agnaldo Timóteo, Gal Costa, fechou a história. Vocês vão resolver todas as questões do mundo. Ok? Então vamos lá. Adenina se liga a quem? Timina. Então o outro lado vai ser timina. Adenina. Aí tu vai ter que colocar o que de novo? Timina. Agora veio timina. A outra fita vai ser o quê, pessoal? Adenina. Lembra? Agnaldo Timóteo. Depois, guanina. Guanina se liga a quem? Citosina. Então vai ser G com C. Depois veio... Cadê minha seta? Sumiu, filha da mãe. Aqui. Aí depois aqui, pessoal, citosina. Vai se ligar a quem? Guanina. Então o próximo, a outra fita vai ser G. Depois, timina. A outra fita vai ser o quê? Emparelhamento? Adenina. Lembrem, Agnaldo Timóteo. Depois, citosina. O outro lado, outra fita, guanina. E por último, citosina, se liga a quem? Guanina. Entenderam, pessoal? Ficou muito difícil. Deu uma bola na cabeça de vocês. Aí se É só for se ligar. RNA, aí É se só se for ligar. RNA, só substitui, né, professor? Se for RNA, só substitui a tinina Isso, a uracila. Isso, perfeito. Quem foi que falou? Eduardo. Eduardo, muito bom, Eduardo. Só que nesse caso, ele não vai ter duas fitas, tá? Ele não vai ter esse processo de replicação. O RNA, ele ajuda na replicação da outra fita de DNA, mas ele não é replicado. Ele é só uma fita, mas eu já vou explicar isso, tá? Então vamos aqui, pessoal, na imagem. Mas é assim, sai a timina e entra a uracila, tá? Cadê minha seta aqui? Olha aqui, pessoal, para vocês entenderem melhor. Olha aqui um nucleotídeo lindão. Aqui ele mostra, né, os açúcares, o grupo fosfato, ó, a pentose aqui, ó. Tá? Que pentose é essa? Eu dou, deixa eu ver o quê? Um tip-top, vocês não sabem nem o que é tip-top. Aquele geladinho com uma pipoca vencida. Doce. Que açúcar é esse, pessoal? Tem duas pentoses, tá? Desoxirribose e a ribose. Esse açúcar é uma desoxirribose ou uma ribose? Lembrando, esse daqui é o DNA, que tem duas fitas, lembrem? O DNA tem duas fitas.
E o RNA tem uma fita só. Isso, fechou a história. Vai ganhar no presencial, quando a gente rever, uma pipoca vencida e um geladinho. Aceita um ponto. Ponto? Não, ponto você tem que fazer por onde, né? Então vamos lá. A pergunta foi muito fácil. Opa. Ué. Tá. Voltando aqui, pessoal. Então, percebam, ó, um nucleotídeo, certo? Perfeitinho. Aí tem aqui as bases nitrogenadas, com seu grupo fosfato e com suas pentoses. Então, aqui nesse lado, pessoal, desse lado aqui, ó, A, G, T, A, C, G. Então, o outro lado, pessoal, da outra fita vai ser o quê? Se o A se liga ao T, então, claro que vai vir o T. Então, Agnaldo Timóteo. Aí, desse lado aqui, ó, G. O outro lado vai ser o quê? C, Gal Costa. Aí, esse lado aqui, T. O outro lado vai ser A, Agnaldo Timóteo. Esse lado aqui, A. O outro lado, T. Certo? Entenderam isso, pessoal? Sim ou não? E aqui mostra só a parte, uma imagem, né? Uma imagem aí microscópica, um esquema mostrando como é que é essa ligação das bases nitrogenadas, né? Para formar o nucleotídeo. Lembrando que bases nitrogenadas, para formar o nucleotídeo, precisa ter também o quê? Um grupo fosfato, né? E uma pentose. Só mostrando que essas bases nitrogenadas vão ser ligadas, pessoal, a partir de ponte de hidrogênio, tá? Vamos ver que horas são. Só tenho 3 minutos apenas. Não adianta eu continuar aqui, mas essa parte de DNA foi fechada na próxima aula, na segunda-feira, né, se Deus permitir. A gente continua essa parte, mas eu estou quase terminando. Essa primeira parte. Depois tem a parte de sequência de replicação do DNA, que é bem mais denso, vocês viram lá com júbilos, né, com jujubão. Então, deixa eu parar essa apresentação aqui, que não adianta eu continuar a nossa aula, porque eu preciso, né, verificar aqui a chamada, para depois liberar todos vocês. Só alguma dúvida nessa parte? Ou até aí tranquilo. Eu acho que esse conteúdo está sendo bem explanado, porque, além do júbilo, agora eu fiz na parte introdutória. Eu não consigo, pessoal, claro, mostrar todo o conteúdo de ácidos nucleicos, que é muito, muito grande, né, e muito complexo, porque a gente está correndo atrás correndo contra o tempo, né, porque vocês sabem que vai ter uma prova aí, dia 16, né? Isso, Real, muito bom na função aí. Eu não lembro, acho que é 16. É dia 23 de novembro até dia 27. Isso, dia 23 a 27 de novembro vai ter essa prova presencial, né, eu não sei. Graça. Estavam falando que Real. provavelmente não Foi ia ser mais eliminado. presencial. Como vocês Falaram, sabem. Mariana? Falaram isso? Um professor comentou isso com a gente, mas estavam decidindo ainda. Eu não vou falar sobre nada disso aí. Só, então é o seguinte, vamos lá. Eu não tinha falado, deixa eu parar aqui minha apresentação. Tchau, tchau para todos. Essa aula vai estar no Class, mas também vai estar lá no meu canalzinho, que tem 31 inscritos. Tá?